Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do nosso Na Prática. Como algum de vocês deram notar, aí mudou a imagem, então a National Instruments agora é ENAI, com uma nova visão, uma nova cor, uma nova imagem, né? Eu acho que como essa nova visão foi apresentada, eu acho que essa nossa sessão de lives, o Na Prática, eu acho que cumpre exatamente essa missão, que é que nós, como ENAI, nós acreditamos no poder, no potencial de fazer conexões entre pessoas, ideias e tecnologias. E dentro disso, nós temos os nossos três pilares do Be Kind, Be Bold e Be Connectors. Eu acho que é exatamente isso que estamos fazendo. E hoje, com uma notícia triste também, e já aproveitando dessa parte do Be Kind, eu venho aqui comunicar a todos que a nossa apresentação da próxima quinta, nós ainda não decidimos se nós vamos cancelar ou se vamos trocar o apresentador, porque o nosso cliente amigo André Prado, ele teve um problema de saúde, inclusive eu peço orações aí e energias positivas de todos para que ele melhore o mais rápido possível. Tá bom? Lembrando a todos, como de costume, nas outras apresentações, nós pedimos a gentileza de manterem os microfones em mudo, utilizarem o chat para perguntas, e no final o Jonathan vai respondê-las, e os slides e a gravação serão disponibilizados. Quem apresenta hoje é o Jonathan da Daxis, uma empresa parceira da ENAI de longa data, e ele vai trazer um pouco do tema de conectividade, tá bom? Muito obrigado a todos, e Jonathan, é com você. Ok, bom dia a todos. Vou iniciar aqui o compartilhamento já. Podemos começar com o conteúdo. Ok, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Bom, como o Hugo já disse, meu nome é Jonathan, eu trabalho na Daxis há praticamente 7 anos agora, e eu vou apresentar um pouco sobre como a Daxis vem resolvendo alguns desafios de comunicação e integração de dados. Primeiramente, uma rápida apresentação da empresa. A Daxis tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento com LabVIEW e conhecimento em todo o ecossistema da National, tendo mais de 100 projetos implementados, e ela é uma Alliance Partner da ENAI desde o seu primeiro dia, lá em 2003. Os principais clientes são bastante distribuídos nas mais variadas áreas nos vários setores da indústria. Nós temos indústrias automotivas, temos indústrias da linha branca, temos metal mecânica, temos os mais diversos institutos de pesquisa ou até universidades, como a gente pode ver nesse slide aqui. Embora a gente esteja localizado em Joinville, a Daxis hoje tem capacidade para atender o Brasil inteiro. Inclusive, nós temos bastante projetos espalhados, e vários dos projetos que foram desenvolvidos aqui no Brasil também foram replicados para as outras plantas ao redor do mundo. A gente também tem projeto no México, Estados Unidos, China, Eslováquia, entre outros. Rapidamente aqui, as áreas de atuação da Daxis. Nós fornecemos basicamente sistemas adequados à necessidade do cliente. Então, embora a gente tenha alguns produtos realmente de prateleira, maior parte do que a gente trabalha são softwares de aquisição de dados customizados para resolver a demanda do cliente.
A gente também, através de parcerias, consegue fornecer todo o maquinário ou equipamento de teste. Isso inclui parte elétrica, mecânica, controle de processo e até podemos implementar soluções em linhas de produção. Então, aqui o que a gente vai apresentar hoje vai ser basicamente um pouco sobre a PCUA, um pouco sobre o LabVIEW NXG, principalmente a parte Web Model, e uma rápida apresentação sobre MQTT. Sobre os dois primeiros tópicos, nós vamos explicar quais os principais problemas que a gente enfrentava com os predecessores deles, como já usamos, e uma demonstração. Começando por OPC-UA. O OPC-UA é uma arquitetura orientada a serviços que implementa toda a funcionalidade do OPC clássico, seja OPCDA, alarmes e eventos e acesso histórico, em um único e extensível framework. Ele modela como a informação é estruturada e transmitida em sistemas presentes na internet industrial. Não só isso, mas também permite a integração de toda a pirâmide de dispositivos e sistemas, desde sistemas administrativos até as informações da própria máquina e comunicações de máquina para máquina, do sensor à nuvem, literalmente. Além de ser extensível, o OPC-UA também provê segurança, através de encriptação, autenticação, autorização e auditoria, e permite-se uso nas mais diversas plataformas, não sendo mais restrito aos componentes COM da Microsoft. Agora, é possível utilizar do microcontrolador até a infraestrutura na nuvem. No seu núcleo, a arquitetura OPC-UA define clientes e servidores como parceiros interativos em que clientes consomem as informações que os serviços consomem. No diagrama aqui, a gente consegue ver que o OPC-UA pode ser usado para conectar um ERP, por exemplo, ao controlador, seja um CLP ou seja uma máquina em si. Nós podemos ter a comunicação entre máquinas, podemos ter a comunicação entre controladores em si, e até mais recentemente saiu a iniciativa de comunicar o OPC-UA direto do controlador para os dispositivos de campo, seja sensores, atuadores. E aqui também explica um pouco que pode ser utilizado por Wi-Fi ou satélite, então tem toda essa extensibilidade já implementada no protocolo. Primeiramente, é importante entender o que incentivou o desenvolvimento do OPC-UA. O modelo OPC clássico foi rapidamente adotado pela indústria como uma interface que permitia a comunicação entre dispositivos HMI, sistemas escadas e dispositivos em geral, como os CLPs. Ok. Ele era, na sua época, um mecanismo que abstraía protocolos específicos em uma só interface padronizada. Com o tempo, as suas principais desvantagens começaram a limitar o progresso da tecnologia. É praticamente consenso que o que mais incentivou as pesquisas por substitutos que permitissem integrar sistemas industriais foram principalmente a dependência do padrão da tecnologia COM da Microsoft, a baixa proteção contra acesso não autorizado oferecida, e aqui, sinceramente, se você algum dia já precisou liberar ou bloquear alguma permissão de um componente COM em campo e não desistiu, parabéns, porque é um saco. Além dos seus 3 diferentes e, obviamente, inconsistentes modelos de dados, entre outros. Foi em 2008 que a substituição do OPC clássico pôde começar, com o surgimento do padrão OPC-UA, de forma a remover as limitações de seu predecessor e permitir a sua própria evolução, com um framework extensível. Além da unificação da arquitetura, o novo padrão também traz, em sua definição, mecanismos de segurança como a encriptação, o uso de certificados em clientes e servidores, entre outras importantes implementações, que com o avanço da tecnologia se provaria essencial no papel que o OPC-UA se propõe, de ser a coluna dorsal da internet industrial. A infraestrutura e os sistemas utilizados para a produção de forma geral vêm sendo desenvolvidos por várias décadas. A complexidade desses sistemas não parou de aumentar e muitos se tornaram semi-automatizados, se não totalmente automatizados. Então, não tem como substituir isso tudo do nada. Sistemas empresariais como RP e MES são sofisticados e são muitas vezes intocáveis até.
Então, como que a gente pode conectar o chão de fábrica a esses sistemas de forma segura e confiável? É nesse cenário que o OPC-UA é visto como a cola que permite entregar sistemas que convergem para a integração da indústria e permitir a interoperabilidade da forma que a indústria 4.0 requer. Como nós já usamos? Basicamente, como substituição ao OPC clássico, principalmente pela dificuldade e inviabilidade de configurar a comunicação com o OPC clássico em PC corporativo. Nesse caso em específico, em que foi utilizado para resolver esse problema, é um computador que roda no domínio da empresa, do cliente. Consequentemente, tinha diversas limitações impostas pela TI deles. Nós tentamos por, acho que 1 ou 2 dias, talvez, fazer a liberação junto até da TI do OPC clássico, mas a solução foi usar o OPC-UA, que foi muito mais transparente essa configuração. Além da facilidade que provê no desenvolvimento de código para comunicação entre outros equipamentos ou sistemas, além da confiabilidade que essa comunicação proporciona. Também é uma forma bastante fácil de permitir que o software aceite parâmetros externos, sendo uma ótima opção para disponibilizar os resultados ou até parâmetros de ensaio de forma configurável. Pode até ser útil para sistemas de terceiro ou para a integração entre diversos softwares. Aqui uma rápida explicação sobre como funciona basicamente o OPC-UA. É que você tem um servidor e um cliente. Isso depende muito mais da arquitetura. Você pode ter um software teu rodando como servidor, mas normalmente você vai consumir dados de um cliente, de um servidor que seja um PLC, por exemplo. Então, você tem, no modelo mais novo, digamos assim, você tem uma comunicação direta, OPC-UA cliente e OPC-UA servidor. No nosso caso, em que foi utilizado o OPC-UA para a comunicação com o CLP era mais antigo e não tinha isso implementado. Então, hoje já existem várias tecnologias que permitem fazer esse túnel entre o OPC clássico e para disponibilizar os dados em OPC-UA direto. Aqui eu vou apresentar uma demonstração, só explicando rapidamente aqui como funciona a estrutura de dados de um OPC-UA. É que você tem, dentro do servidor, você vai ter nós, que são, por exemplo, pastas ou até as variáveis em si, que você pode organizar em uma estrutura de árvore, como está exemplificado aqui do lado. Nesse exemplo aqui, nós temos uma pasta performance linha X, que temos a temperatura ambiente compartilhada e um time server compartilhado por todos os postos. Dentro disso, ainda temos posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, posto 5. Então, nós temos várias pastas para organizar e cada um deles tem barcode, tensão, corrente, outras informações. Aqui, a forma de comunicação é bem tranquila. Ok, já deveria ter carregado. Beleza. Que basicamente nós temos o server e o cliente. O servidor pode ser um CLP, pode ser um outro sistema, ou pode ser o nosso sistema ser o servidor que outros softwares vão mandar a informação. Isso tudo já está disponível com o toolkit da ENAI de forma muito tranquila de se usar. Aqui, como por exemplo, no slide eu tinha o código, basicamente se cria os nós e manda escrever ou manda ler. E aqui no caso do cliente é mais tranquilo ainda, você inicia a comunicação, define a forma de segurança, você pode incluir aqui o certificado e basicamente aqui dentro nós temos a leitura dos nós que só monta o endereço conforme solicita o protocolo em si. Então tudo isso é uma leitura bem tranquila de se fazer. Eu vou depois pedir
pro Ricardo deixar esses links aqui junto do vídeo. São conteúdos interessantes para quem deseja dar um primeiro passo, talvez com a PCOA, ou pelo menos entender um pouco de como funciona. E vamos, então, para o LabVIEW NXG. O módulo web do LabVIEW NXG permite a criação de interfaces de usuário baseadas na web de forma bastante ágil, com seu clássico modelo de arrastar e soltar, permitindo diversos mecanismos de comunicação. É possível criar interfaces de controle e monitoramento remoto para as aplicações de teste e aquisição de dados de forma bastante fácil e com o mesmo fluxo de trabalho de todos que usam o LabVIEW como ferramenta de trabalho já conhecem. Com isso, é possível disponibilizar uma interface nativamente construída para a web, mesmo para softwares que rodam sobre as versões anteriores do LabVIEW, desde, é claro, que o software de aquisição seja adaptado para isso. Vamos apresentar algumas das principais vantagens do uso dessa ferramenta, mas antes vamos ver como podíamos alcançar resultados parecidos. Remote Panel. Uma das formas para acessar remotamente, seja para visualizar ou para controlar um software em LabVIEW, é através do Remote Panel. É possível interagir com a interface da mesma forma que se interage com o software rodando localmente, com algumas restrições. Essa é a forma mais rápida e simples de publicar interfaces completas para interação com software de aquisição de forma remota. Há várias limitações dessa tecnologia e nós não vamos levantá-las aqui, mas uma delas é a necessidade de instalar o runtime do LabVIEW no computador de quem acessa, o que pode impossibilitar, por exemplo, o uso em dispositivos móveis, se isso for necessário. Conforme a documentação do próprio produto, o LabSocket permite a conexão remota das aplicações do LabVIEW por navegadores em vários dispositivos, desde computadores até celulares, sem a necessidade de instalar plugin no navegador ou até mesmo qualquer runtime do lado do cliente. O sistema cria, automaticamente, páginas web que são representações do painel da aplicação em LabVIEW e sincroniza dinamicamente os conteúdos da página web e do seu respectivo painel do lado do LabVIEW. O LabSocket, falando de forma bem grosseira e superficial, é uma implementação parecida com o Remote Front Panel, mas que roda uma camada intermediária em PHP, que recria o front panel e permite que o dispositivo cliente não necessite do runtime do LabVIEW instalado. Aqui, uma opinião pessoal é que talvez a única vantagem mesmo seria a facilidade na integração com autenticação com domínios, como Active Directory, por exemplo, ou outros. Isso ignorando, obviamente, a carga de desvantagens a mais que traz, se comparado ao Remote Panel. Já o suporte aos web services foi introduzido no LabVIEW 8.6 para Windows e hardwares com LabVIEW Realtime. Basicamente, isso é feito publicando instrumentos virtuais que atuam como uma interface REST, rodando ao lado do software de teste. O web server fornecido também permite a disponibilização de uma pasta documentos públicos, que pode incluir vários documentos estáticos, como imagens, documento geral, por exemplo, HTML, XML, CSV, PDF, ou qualquer documento que não precise passar por nenhuma modificação no servidor. Embora tudo isso possa ser útil ainda hoje, e é, de fato, a base em que trabalhamos para oferecer as informações para as visualizações web que temos criado, há uma forma de estender os web services, que é utilizando ESPs. Os Embedded Server Pages são scripts que rodam ao lado do servidor. Sua sintaxe é bastante parecida e baseada em JavaScript. O conteúdo disponível sobre essa tecnologia, entretanto, é bastante escasso e limitado se comparar com qualquer outra das formas aqui apresentadas, seja ela nativa do LabVIEW ou não. De qualquer forma, são basicamente páginas HTML renderizadas no servidor. Para ilustrar, repare nas funções do script ESP no código LabVIEW e no slide posterior o acesso dessa variável no código HTML. Que, por exemplo, nós temos a variável soma, e aqui no código HTML, como vocês podem ver, é um código HTML bem simples, que tem só a soma aqui e algumas entradas, e mostra algumas entradas. Isso aqui é feito substituindo essa variável pelo valor que é informado naquele VI apresentado anteriormente.
Com isso, acessando o endereço localhost 8080/espdemo/html/20, 20 sendo o número de entradas que é passado para o web service, nós temos a seguinte página. E estamos novamente no começo da internet. Eu sei, eu tô brincando. Dá para customizar, incluir uma folha de estilos, deixar bonitão, mas, sinceramente, vale a pena, será? Talvez a melhor maneira que poderíamos permitir que um software em LabVIEW fosse controlado ou acessado remotamente era, até pouco tempo atrás, através da construção de uma interface web de verdade, seja isso com aplicativos web ou até mesmo usando frameworks de front-end como React e Angular Vue, e aqui falando apenas dos mais recentes, em conjunto com o web service desenvolvido em LabVIEW. Desta forma, seria possível até mesmo utilizar a pasta Documentos Públicos, disponibilizada pelo próprio web server da Enai, e servir a aplicação que o cliente vai utilizar por meio desta pasta. A única coisa que o usuário precisa é de um navegador. Não é necessário nem mesmo criar um segundo servidor para as páginas que ele acessará. Perfeito, não? Temos uma API feita em LabVIEW, que disponibiliza os dados para os outros aplicativos, e um aplicativo web nativo. Isso até pode funcionar, mas só se você tiver desenvolvedores dedicados a essas tecnologias. Essa abordagem traz empecilhos claros. É um aplicativo completamente diferente, e para que seja possível a criação de interfaces atrativas e de alta qualidade, é necessário conhecer HTML, CSS e JavaScript. E o fluxo de trabalho é totalmente diferente do que é adotado no LabVIEW. É neste ponto que surge o LabVIEW NXT, mais especificamente o Web Módulo, que permite ao usuário do ambiente LabVIEW criar interfaces ricas e agradáveis, de fácil uso e com o mesmo fluxo de trabalho que todos já estão acostumados. O próprio ambiente de desenvolvimento se encarrega de transformar isso tudo em um punhado de marcações HTML, estilizações CSS e código JavaScript. E se você preferir, pode até mesmo editar e estender qualquer um desses, adicionando suas próprias bibliotecas de JavaScript e estilo CSS. A Enai pode ter chego em um produto que proporciona benefícios para ambos os lados. Para nossos clientes, agora nós podemos oferecer interfaces de usuário que não destoam do que eles esperavam encontrar ao acessar uma página pelo navegador, com desempenho fluido e componentes de interface de alto desempenho. Para os integradores, abrem-se muitas novas oportunidades, com uma facilidade extremamente conveniente no desenvolvimento dessa nova tecnologia. Basicamente, nós já utilizamos para 2 projetos reais esse tipo de implementação, sendo um para visualização gráfica em tempo real e controle de climatização para um software nosso de câmara climática, e visualização de relatórios e resultados de ensaio para um software de performance em linha de produção. Aqui, então, eu vou abrir rapidamente a demonstração da nossa visualização web. Nós temos aqui o software rodando em LabVIEW. E aqui nós temos a visualização web dele. Basicamente, o que o cliente precisava, qual era o desafio que a gente precisava resolver, né? Nosso cliente tinha a intenção de ter esses dados de várias câmeras, são, se eu não me engano, pelo menos 8 câmeras, que eles têm hoje rodando esse software, e eles precisavam, de alguma forma, conseguir acessar os dados delas de forma remota, até porque eles têm câmeras em outras plantas, em outros países, então a ideia é que eles tivessem uma forma de acessar essas câmeras. Aqui a gente implementou basicamente um gráfico de visualização geral, aqui separado por postos, câmaras, e temos também o controle de climatização. Aqui a gente pode enviar as mensagens para alterar a temperatura dessa câmera, ou até programar digamos, um roteiro de climatização, que eles usam muito também para os ensaios. Então, basicamente, nesse sistema, até onde a gente conseguiu evoluir na época em que estava desenvolvendo, foram essas 2 telas. Temos também aqui uma tela de parâmetros que não foi exatamente entregue porque a gente precisava resolver
um problema que é a autenticação. Só permitir o acesso dessa tela por autenticação. Isso é uma coisa que nós já conseguimos hoje, já conseguimos fazer uma autenticação via diretório, via domínio mesmo, e isso é uma coisa que hoje a gente já consegue fornecer também. A segunda implementação é uma visualização de relatórios de ensaio. Esse sistema em si, o que é a necessidade? A gente precisava listar os resultados e depois visualizar os relatórios. Obviamente, aqui é bem simplificado, tá? Não tem os filtros, não tem a parte de autenticação, que vai ser implementado no projeto em si. Mas aqui a gente pode ver que tem a lista, teria os filtros, e aqui a gente consegue carregar os dados de ensaio. Então, a gente tem os gráficos, as informações de ensaio, são todas colocadas aqui também. E também foi pensado de forma que eles queriam a possibilidade de imprimir isso aqui. Então, ao invés de gerar o relatório na parte dentro do próprio software mesmo, a gente gerou na interface web. Se ele quiser, ele pode vir aqui, imprimir, e ele vai ter esse relatório também no formato já certo de uma folha, como ele esperaria. Basicamente aqui só mostrando um pouco de como isso funciona do lado do software de aquisição. Nós temos um web service rodando, e aqui nós temos... ele pega o arquivo e lê o documento e joga para JSON. Então, é bem tranquilo de se trabalhar também. Voltando aqui. Só apresentando rapidamente um pouco sobre a estrutura aqui. A gente chegou em uma arquitetura em que o software da aquisição comunica com um segundo software que serve como aplicativo web, que fornece todas as informações. Então, a gente tem a interface em LabVIEW mesmo, que comunica direto com o software de aquisição, que é o software de aquisição, na verdade, né? E nós temos também um segundo serviço rodando, até de forma a limitar qualquer consumo de recurso, deixar tudo muito mais separado nesse sentido, né? Então, nós temos esse segundo software que gera uma API REST, e a gente permite o uso com o nosso software, com a nossa aplicação em LabVIEW NXT, e a interface REST também. Então, o que é possível hoje com o LabVIEW NXT? A principal vantagem do uso do módulo web é que o desenvolvimento respeita o modelo de trabalho de qualquer usuário que já tem familiaridade com LabVIEW, mesmo que ainda permita modificação de forma a estender a aplicação com código JavaScript, se isso for necessário. Nós podemos, então, desenvolver interface de usuário baseada na web e descobrir ainda como estender o que já é possível hoje, utilizando desde HTML, CSS até JavaScript, para ter funções customizadas nos nossos web APIs. Nós também podemos tornar as aplicações prontas para a web, de forma a compartilhar os dados de aplicações atuais ou já deixar projetos prontos, já futuros projetos prontos para a web, compartilhando os dados com segurança em diversas interfaces e diversos sistemas. Podemos também compartilhar as interfaces de usuário com segurança. Até hoje nós não chegamos a utilizar, mas é possível utilizar o servidor em nuvem hospedado pela própria ENAI para disponibilizar as aplicações web. Então, você não precisa ter a configuração do servidor, ou seja, sem coisas para dar errado. Novamente, mais alguns links. E, por último, MQTT. O Message Queue Telemetry Transport é um protocolo definido para a troca de mensagens, que foi criado em 1999, mas que só veio a ser padronizado em 2013. Ele foi concebido principalmente para permitir a conexão de sistemas embarcados às redes de comunicação, de forma a ser um protocolo leve e eficiente para a troca de mensagens entre dispositivos e outras aplicações. Sua simplicidade,
garante boa expressividade no panorama de protocolos utilizados para a internet das coisas em ambiente industrial e para a comunicação de máquina para máquina. Sua implementação é baseada no modelo publicação-inscrição e permite conexões de um para vários e vários para vários. De forma bastante simples, o MQTT pode ser entendido por meio de seus 3 principais componentes. O dispositivo que publica as mensagens, um dispositivo que se inscreve para receber as atualizações sobre essas mensagens e o servidor que gerencia toda essa troca de informação. O MQTT é capaz de prover uma comunicação barata, compacta, com baixo consumo de memória e para utilização em redes vulneráveis e de baixa velocidade. Além do MQTT, alguns outros protocolos dedicados à internet das coisas valem ser mencionados. CoAP, que é um protocolo desenhado com os conceitos de ser uma interface REST de baixa sobrecarga. A MQP, que funciona de forma bastante parecida com o MQTT, mas com a introdução de filas, que basicamente garante que a mensagem seja recebida e encaminhada somente uma vez. E DDS, que apesar de também ser baseado em inscrição e publicação, não depende de um broker e realiza a troca de informações diretamente. Normalmente é usado para comunicação servidor-servidor. Sua principal vantagem é a qualidade de serviço oferecida e a troca de mensagem em praticamente tempo real. Em projetos reais, nós como empresa nunca usamos nenhum desses protocolos. Eu, particularmente, cheguei a fazer algumas provas de conceito, conseguindo comunicar um sistema embarcado para enviar e receber mensagens para um software em LabVIEW. É uma forma bastante fácil de implementar essa comunicação, pelo menos do lado do dispositivo, no computador, no cliente mesmo seria a mesma coisa, mas do lado do dispositivo é muito mais fácil implementar o MQTT do que um Modbus TCP, por exemplo. Então, apesar de ser pensado para enviar dados de telemetria, muitos autores apontam que pode haver uma migração do padrão MQTT aos similares. Outros defendem ao menos a coexistência do MQTT ao lado do Modbus. Eu acredito que esses protocolos podem vir a ser úteis em algum momento, e por isso eu resolvi incluir uma breve apresentação deles. Apesar de acreditar que o MQP está tomando uma certa liderança, principalmente por ser a forma nativa que, por exemplo, a Azure usa para comunicação, apesar de permitir também o MQTT. Com o tempo, nós veremos se isso vai ocorrer essa adoção dos protocolos ou se vão continuar restritos ao campo da telemetria. De qualquer forma, como um exemplo de um projeto real que utiliza esse protocolo, nós podemos citar o monitoramento que utiliza o LabVIEW e a nuvem da Microsoft, conforme podemos ver nas imagens aqui. Além das análises que são realizadas dentro do próprio CRIO, também são enviadas várias informações para a plataforma da nuvem, que são processadas e disponibilizadas para análise dos engenheiros, dos interessados nessas informações, inclusive para análises de BI. Mais alguns links, inclusive o desse estudo de caso, eu vou pedir para que seja disponibilizado, e eu acredito que é isso. Espero que tenha, pelo menos, dado uma breve apresentação sobre o que é possível hoje no campo de integração de dados e sistemas e como nós estamos preparados para fornecer esse tipo de solução para os nossos clientes. E obrigado pela presença de todos e estaremos abertos para as dúvidas agora. Eu vou também deixar aqui nosso contato comercial e é isto. Maravilha, Jonathan. Uma apresentação. Tenho uma pergunta minha aqui para ti. Em relação, né, todas as evoluções aí, como que você vê, né, essa tendências agora devido a essa pandemia no uso dessas tecnologias, né, para conectividade e em termos quanto que isso deve ser acelerado agora, né, baseado nessa nova realidade que estamos vivendo? Então,
Eu acho que era uma tendência que já estava no caminho, a gente já estava movendo muito para essa parte de acesso remoto, de trabalho remoto, muito disso já vinha sendo realidade, e isso, de certa forma, empurrou para que ocorresse muito mais rápido. Então, tenho certeza que se a gente tivesse tido tempo para se programar, a gente teria muitos mais cases como esses que foram apresentados. Eu acho que é uma tendência natural daqui para frente e que toda essa situação meio que obrigou a gente a começar a pensar um pouco mais nisso e, de certa forma, um pouco mais com urgência mesmo. Ô, Jonathan, desculpa, Ricardo, vocês estão me ouvindo daí? Estamos sim. É o Castelão. Tudo certo, Jonathan? Cara, parabéns aí pela apresentação. Uma pergunta um pouco na linha do que o Ricardo comentou. Hoje você ainda encontra mais, vamos dizer assim, barreiras em relação aos clientes no sentido de implementar essa parte de conectividade baseada em serviço ou acesso remoto? É mais dificuldade ou os clientes eles estão realmente um pouco mais abertos? E se existe ainda muito mais dificuldade, qual que é, vamos dizer assim, a maior ou as maiores preocupações que você ouve aí dos clientes em relação a isso? Olha, de certa forma, sim, os clientes têm bastante interesse, mas o que normalmente acaba dificultando um pouco é a parte de TI mesmo. A parte de segurança eu vejo como o principal desafio que a gente tem para solucionar ainda. Uhum. E nesses cases que eu apresentei em específico, eles são usados dentro da intranet da empresa. Então, de certa forma, é tranquilo, né? Hoje, se fosse pensar em alguma coisa mais voltado para disponibilizar na internet mesmo, eu imagino que seria mais através de uma solução tipo System Link ou alguma coisa assim. Eu acho que a principal preocupação é mais segurança mesmo, porque todo mundo viu já diversos malwares e ransomwares que afetaram diretamente as economias nos últimos tempos. Então, acho que é o que mais pega, né? E com relação à infraestrutura, isso é algo que você encontra falta de infraestrutura ou hoje você vê que os clientes eles estão um pouco mais preparados com a infra de TI e são esses outros pontos que que vamos dizer assim, que ainda falta para que todo mundo adote plenamente? Mas pensando na infra, né? É algo que ainda falta? Eu acredito que depende muito de cliente também. Boa parte dos que estão apostando nessa parte de visualização remota, de trabalho nesse nível, já tem uma certa infraestrutura, mas que normalmente é, digamos assim, de difícil acesso para a gente. Até para conseguir um espaço num banco de dados, às vezes a gente sofre um pouco. Então, a infraestrutura normalmente tem, mas é muito mais voltada para a parte administrativa, para esses sistemas empresariais, tipo ERP, CRM, toda essa questão assim. Para teste, eu acho que tem um pouco, sim, dessa... Talvez mais essa falta de acesso, né? Sim, que o TI ele não quer abrir o acesso para a parte de tecnologia operacional, abrir o mesmo acesso de infraestrutura que a tecnologia de informação utiliza, né? Não, beleza, Sim. legal. Obrigado, Jonathan. Opa, Mas, vamos lá. Seguindo aqui nas perguntas do chat, a primeira pergunta vem do César, da AMD. Ele primeiramente agradece aí pela apresentação e ele pergunta se o MQTT poderia ser implementado usando plataformas embarcadas como o Compact Hill. Sim, eu sei que tem como implementar. Tem alguns toolkits já que estão disponíveis para isso. Se eu não me engano, até naquele link que vai ser disponibilizado tem algumas das formas de comunicação, mas dá para utilizar no CRIO sim. O que fica a dúvida é se são mais para as versões mais novas de LabVIEW ou se é possível utilizar versões mais antigas também. Maravilha. A próxima, né, tem também, de certa forma, até responde um pouco a pergunta também do César, a pergunta vem do colega lá, o Felipe Pinheiro, do PTI.
Também lhe parabenizei pela apresentação. E ele diz o seguinte: por aqui usamos bastante o MQTT, tanto em Windows quanto no CRIO, porém já demonstramos interesse pelo AMQP também. Sabe se o AMQP tem algo para real-time na CRIO? Sei que ele funciona em Windows, e em CRIO conseguimos implementar via C, mas não sei se é o ideal. Sobre esse protocolo, não vou saber mesmo. Novamente, a única coisa que eu sei é que tem o toolkit para LabVIEW também, mas para real-time eu não vou saber dizer. Também nunca cheguei a usar em CRIO em específico. Okay. Só mais alguma pergunta? Mais aí que vocês queiram perguntar ao Jonathan? Não? Tá tudo tranquilo? Mas temos mais um tempinho aí. Se a gente quiser perguntar algo mais. Beleza. Bom, não temos perguntas, né? Como o Hugo comentou aí, eu gostaria de ressaltar também a questão da nova identidade visual da ENAI, né? Essa nova era que vem reforçar todo o trabalho aqui que vemos trabalhando. E aí eu convido também aí todo mundo que está participando a compartilhar aí nas redes sociais, né? A hashtag #EngineerAmbitiously e passar aí para a gente, né, nas redes o que vocês entendem por Engineer Ambitiously, né? Qual que é a sua concepção aí dessa ideia? Mas aí com isso, aqui não temos mais nenhuma pergunta, então eu passo a palavra aí para o Hugo de volta. Tá ótimo, Ricardo. Em primeiro lugar, obrigado, Jonathan. Excelente apresentação. Acho que com certeza trouxe bastante ideias, né? Para quem ainda não conhecia muito sobre o tema, para quem talvez já tenha visto algo, agora pode tentar ir mais a fundo. E agradecer a todos e já deixar o convite para a nossa próxima apresentação da terça-feira, que vai ser com deixa eu só confirmar, a nossa próxima apresentação é com o pessoal da AMD, né? Os apresentadores serão o Sanderson e o Hélio Azevedo, tá? Eles vão trazer o tema sobre manutenção preditiva e detalhes para o sucesso da implementação desse tipo de aplicações. E, como já dito no começo, a apresentação da quinta-feira que vem, nós vamos comunicar por e-mail se nós vamos cancelar ou trocar o apresentador, tá? Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, e nos vemos na próxima terça-feira. Bom dia a todos. Bom dia. Valeu, bom dia, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí.